Fala galera, tudo bem? Mais um episódio, estamos juntos aqui, Leuci, 18º episódio e eu estou muito feliz com esse projeto que a gente vem criando, né, Leuci, construindo junto. Agradeço mais uma vez o seu tempo, sua paciência, eu vejo que você tira muitas dúvidas das pessoas, até pessoalmente, obrigado por isso. Então, para você que nos acompanha nesse projeto chamado Carpinteiro Divino, um projeto que nasceu no coração do Leuci, e eu tive esse privilégio de estar aqui desse lado, podendo perguntar, podendo bater um papo aqui com ele sobre esse assunto. Leuci, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado você, Léo, mais uma vez. Obrigado você que tem feito esse projeto, né? Assistindo, compartilhando, comentando, alguns comentários ali no YouTube. E algumas pessoas, como você mesmo mencionou, né, nos pergunta. E assim, estamos abertos, né, para poder responder daquilo que a gente conseguir. E louvado seja Deus por tudo isso que está acontecendo. Muito bacana. Vamos lá então, eu aconselho a você olhar os 2 episódios anteriores, que o assunto de hoje vai ser bem legal. Ele acabou de me falar aqui o que vai ser, mas antes de mais nada a gente faz uma oração. O Leuci, para você que nos acompanha, já sabe como que funciona. O Leuci faz uma oração inicial para nós. Senhor nosso Deus, Pai de amor e misericórdia, obrigado, Senhor, por esse privilégio, essa oportunidade, que mais uma vez o Teu Santo Espírito paira sobre nós, ajude-nos a poder lembrar dos textos bíblicos e poder estudarmos esse tema tão especial. Abençoe os ouvintes, abençoe aqueles que estão assistindo, de que o Senhor possa atuar na vida de cada um. Rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então terminar, hein, Leuci? Essa tríade, né, que a gente comentou, que era 3 episódios falando sobre o sábado. Para você que está nesse episódio, o primeiro a gente falou sobre o sábado e a criação. No segundo a gente falou sobre o sábado no Novo Testamento. E hoje a gente vai abordar sobre a mudança do sábado para o domingo. É um episódio muito legal, é um episódio onde eu já conversei com o Leuci outras vezes, sem ser o podcast, e surgem muitas dúvidas, e o Leuci hoje vai trazer aqui, acredito que vai surgir também, viu, Leuci? Bastante dúvida aqui. Quando eu penso no sábado, Leuci, mudança de sábado para o domingo, isso eu vou te falar de bate-pronto, daqui a pouco vai surgindo novas perguntas, surge a ressurreição de Jesus no domingo. Tem alguma coisa a ver com esse contexto? Como é que você poderia introduzir esse assunto? Na minha cabeça, a primeira coisa que vem é Jesus ressuscitou no domingo. A gente deve descansar no domingo? Só que, como você já disse, nos 10 mandamentos está lá que foi feito o nosso planeta Terra e no 7º dia, que era no sábado, Jesus descansou. O que você pode falar um pouquinho desse contexto aí? Vamos lá. Esse é um assunto muito especial, como eu disse, porque Deus disse que seria, né, uma identificação, uma identidade dele como Criador. Como eu disse em outros estudos, a gente está vivendo um momento de anti-Deus. Como assim? Um momento de anti-absolutismo, anti-lei, anti-doutrina. É como se tudo fosse subjetivo e tudo fosse tranquilo e tudo mais. Tá. Nessa onda que as pessoas estão colocando, há uma filosofia, há uma pregação de que tudo foi um meio por acaso. Então, não há um designer, não há um criador, não há uma verdade, não há um Deus. Existem os deuses, existem as verdades, a verdade ela depende do local, do momento e tudo mais. Então o sábado ele é todo especial porque identifica o Deus Criador. Ah, você falou isso no último, né? Acho que era de Abraão, Leuci? Eu não lembro agora. Isso. Você comentou algo assim. Então, desse assunto. Você perguntou aí na questão do domingo, né? Olha, o primeiro dia, Jesus ressuscitou e tudo mais. Vamos entendendo, antes de responder a sua pergunta, eu queria só voltar um pouquinho. Tá, vamos lá.
Uma pessoa, uma amiga me fez uma pergunta nessa semana. Ela falou, viu, mas vocês estão falando do sétimo dia, mas o sétimo dia pode ser o domingo. Se eu contar que eu trabalho 6 dias e descanso o sétimo, pode ser o domingo, pode ser a segunda, pode ser a terça, né? Se eu colocar na regra de que descanse, trabalhe 6 e descanse o sétimo, pode ser. Beleza. Eu disse para ela, que pergunta maravilhosa. Por quê? Deus, sabendo que surgiria essas questões nos nossos dias, quando você vai no livro de Gênesis 2, verso de 1 a 3, fala que Deus santificou o sétimo dia. Opa, então ficou em aberto. O sétimo dia pode ser qualquer dia da semana. Mas quando você vai em Êxodo, no capítulo 20, do verso 8 em diante, diz: o sétimo dia, o sábado. Antes de ter o nome dos dias da semana, por exemplo, a gente vai ver logo na sequência que a Bíblia não fala a palavra domingo. É legal, verdade. Não fala segunda, terça-feira. Segunda, não fala. Verdade. Só que aí o sábado só fala porque Deus já se anteviu, já se anteve e aí já falou. Mas, por exemplo, né, o domingo fala o primeiro dia da semana e a gente vai ver sobre isso. Então, o primeiro detalhe é esse. Sétimo dia ou sábado. Tá. O sétimo dia não pode ser outro dia da semana? Não. O próprio Deus diz, sétimo dia ou sábado. Uma outra pergunta que me fizeram é, mas viu, Jesus guardou o sábado? Os seus discípulos, as pessoas que o seguiam, guardaram o sábado? Paulo guardou o sábado? Então nós encontramos alguns textos, né? Nós temos, por exemplo, Lucas capítulo 4, verso 16, dizendo que Jesus, conforme o seu costume, o seu hábito, a sua vivência, guardou o sábado. Quando você vai para Lucas... Olha, você me veio uma coisa. Sim. Quando você fala, acho que é até bom ressaltar isso, cada vez mais, porque eu sou sincero e eu ainda tenho algumas dúvidas. O que é guardar o sábado? Sim. Como você fala? Peço até desculpa, porque eu acho que você estava ali numa linhagem, mas aí eu até coloquei aqui para eu não perder. É legal. É assim, o que é o guardar o sábado? Porque muita gente acha que guardar, que eu já ouvi, que era assim, meu, não faz nada. Só fica em casa, pelo amor de Deus, não põe uma comida, não faz nada. Não. Então, se você puder até, Sim. o que é esse guardar o sábado? Veja só, Isaías 58, ali por volta do verso 13, ele diz o seguinte: você tem, para você ganhar as bênçãos sabáticas, você tem que tornar o sábado deleitoso, não falando palavras vãs, não fazendo suas atividades comuns que você faz na semana, não com brincadeiras, com tolice, com comércio, etc. Então, nós temos essa orientação em Isaías 58. Tá. Depois do Novo Testamento, a gente vê Jesus falando, né? É lícito fazer o bem. Ou seja, uma vez que você não vai usar o seu tempo para fazer suas atividades comuns da semana, você tem tempo agora para visitar alguém, um doente, legal. lecionar um estudo bíblico, visitar alguém no hospital, Estudar a palavra, estudar né? a palavra, ir à igreja, frequentar outros cultos que você não tem tempo, tá? Não, entendi. Então, ao invés de você fazer suas atividades comuns, você dedica-se mais à atividade espiritual em prol dos Do outros. próximo. Ah, legal, tá bom, obrigado, viu? Então, voltando na questão de se Jesus e os seus discípulos guardaram o sábado, Você falou Lucas 4:16, Jesus guarda o sábado. Lucas 23:56 diz que as mulheres ali que acompanhavam Jesus, né, aquelas discípulas ali, elas na sexta-feira era o dia da preparação, elas então não prepararam os ungüentos, né, as coisas que iam embalsamar, que ia levar lá para Cristo que tinha morrido.
Então, como era de preparação, elas deixam guardado. No sábado elas descansam conforme o mandamento. A Bíblia diz no verso 56 de Lucas 23. E então, no primeiro dia da semana, elas vão ao túmulo. Então, elas guardam o sábado conforme o mandamento. Paulo, você vai encontrar Atos capítulo 13, Atos capítulo 16, Atos capítulo 17, Atos capítulo 18, tudo falando que Paulo guardou o sábado. E aí você encontra a passagem ele dizendo o seguinte, olha, guardou o sábado indo à sinagoga ou guardou o sábado reunindo pessoas ao ar livre para pregar. Então, escolhendo pessoas em igrejas que não só tinham judeu, mas também gentil, e também usou o templo para pregar, tá? Só respondendo essa dúvida tá aí. Ok, domingo, né, para a gente ganhar tempo. A maioria hoje dos cristãos, eles dizem o seguinte, olha, o sábado faz referência à criação. Tá. O sábado... Criação do planeta. É a comemoração da criação. Tá. O domingo é a comemoração da recriação, ou seja, da ressurreição de Cristo. Então, se Cristo ressuscitou no domingo, Cristo agora cria. Eis que tudo agora é novo. Então, por isso nós guardamos. Eu respeito todos aqueles que creem dessa forma, ainda mais aqueles que são sinceros, que têm ouvido isso dos seus líderes, né, das suas igrejas, e que têm vivido isso de maneira sincera. Eu respeito isso. O que eu gostaria de trazer hoje aqui é o que a Bíblia fala sobre isso e o que a história fala sobre isso. Boa. Tá bom? Falando um pouquinho aí entre Bíblia e história, você já ouviu falar ali no livro de Daniel que houve um cativeiro um cativeiro babilônico, né? Por volta do ano 605, diz que o rei Nabucodonosor foi a Jerusalém e levou cativo algumas pessoas, dentre elas o jovem Daniel. E ali esse rei Nabucodonosor, no capítulo 2 do livro de Daniel, ele tem um sonho. A gente já falou um pouquinho disso. E nesse sonho, Deus depois revelou para ele que estava já profetizando naquela época a sequência dos grandes impérios mundiais. Até um adendo aqui, uma observação para você que é ateu, né? Eu respeito o fato de você não crer em Deus, mas se você estudar o livro de Daniel, você vai ver que escrito no ano 605, o livro de Daniel, de maneira bem precisa, colocou a sequência dos impérios até a volta de Cristo. Então, se você dá uma olhada lá, aquilo que nós estamos vivendo hoje foi profetizado lá no século VII a.C. Caramba! Então, veja, no capítulo 2 do livro de Daniel, é retratado os grandes impérios através de partes de uma estátua. Sim. A cabeça, Babilônia, depois o tórax, Medo-Pérsia, depois os quadris, a Grécia, as pernas, Roma, e os dedos, a Europa depois dividida. Tá ok? No capítulo 7 do livro de Daniel, repete a mesma sequência, mas agora troca os símbolos. Poxa, mas que tanto de símbolos, né? A gente pode depois, numa sequência, quando acabar legal, essa série, a gente estudar sobre as profecias. Nossa, isso é legal. E nas profecias se usam muitos símbolos. No capítulo 7 do livro de Daniel, retratam os mesmos impérios através de animal. Aquilo que era a cabeça é retratado agora por um leão. Aquilo que era o peito, representado agora por um urso. O mesmo Daniel fez isso. O mesmo Daniel fez isso. Tá. Aquilo que era representado pelos quadris, agora é um leopardo. Aquilo que era representado pelas pernas, agora é um animal espantoso.
de 10 chifres. Os 10 dedos da estátua, que representavam os reinos da Europa dividida, agora são os 10 chifres do grande animal. Então vamos assim, para dar uma adiantada, olhando esse quarto animal e no capítulo 2, representado então pelo Império Romano, ali diz que esse Império Romano ele seria subdividido em dois. Um com efeito político e o outro com efeito religioso. Um daria apoio ao outro. Um daria apoio ao outro? O político daria apoio ao religioso. E ali diz o seguinte, no capítulo 7 do livro de Daniel, diz que desses 10 chifres que tem na cabeça do espantoso animal, iria cair 3 dos chifres e nasceria um outro chifre pequeno. Embora seja confuso para quem está assistindo, se atente apenas ao fato de que Daniel capítulo 7, verso 25, diz que esse poder religioso que nasceria através do apoio de Roma política, ele seria agora, iria debater contra Deus, perseguiria o povo de Deus, mudaria os tempos e a lei, e perseguiria e lutaria contra o povo de Deus durante um período. Então veja, Daniel 7,25 está profetizando de que um poder humano sobre a influência maligna, ele faria perseguição ao povo de Deus e mudaria os tempos e a lei. Isso está lá. Daniel 7,25. Caramba. Daniel capítulo 8, verso 12, diz que com a influência desse poder, a verdade de Deus seria jogado por terra. Rapaz. Ok? Ok. Aí é o seguinte, dá uma pausa aí, ponta aí um pouquinho. Tá. Se você já ouviu falar em Apocalipse capítulo 13 do sinal da besta, Não, já ouvi sobre o sinal da... Assim, essa expressão. isso. Mas certinho falar, eu não sei. Então, atualmente, né, você assiste muitos vídeos, 666, não é isso? 666, algumas pessoas têm medo do chip e tudo mais. Por quê? Verdade. É um sinal da besta. Qual será o sinal da besta? Então, vejam, por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Depois, aqueles que ficarem com dúvida, a gente pode até fazer um outro vídeo explicando melhor, tá bom? Mas veja, para um pouquinho, Apocalipse capítulo 13, verso 16 em diante, está dizendo que o mesmo poder de Daniel capítulo 7 faria agora um sinal que seria na testa das pessoas e na mão, e que as pessoas não poderiam comprar nem vender sem esse sinal. Tá. Ok? Para um pouquinho. Aqui em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 13, verso 16 em diante. Para um pouquinho. Vamos agora no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 8. 6, verso 8. Tá. A partir do verso 5, Deus diz, olha, eu estou dando a minha lei para vocês, essa minha lei tem que ficar guardada na mente e no coração de vocês. Ela tem que ser como um sinal na sua testa e na sua mão. Então, preste atenção. E Deuteronômio está lá no começo da Bíblia, né? No começo da Bíblia, Deus está dizendo que a sua lei deveria ser um sinal na testa e na mão. E aí depois em Apocalipse fala algo parecido. Apocalipse nós encontramos o inimigo através de um poder humano dizendo, vamos colocar um sinal na mão e na testa. Ou seja, uma contrafação do que é verdadeiro. Certo? Ponto. Para por aí. Tá ficando legal, hein? Tá ficando bom. Tá ficando bom, tá ficando bom. Meus negócios, que não sei se vai dar pra ver, mas tá cheio de rabisco. Ó, é Roma, político, religioso, vai falando. Então vamos lá. Como tudo isso se dá ao longo da história?
Antes de nós falarmos então da história, então preste bem atenção como que esse sinal na testa que a besta de Apocalipse 13 vai colocar nas pessoas para que ninguém compre e nem venda. Então guarde esse assunto um pouquinho. Tá. Essa questão, né, de quando que esse poder de Daniel 7 conseguiria mudar os tempos e a lei. Como é que se daria isso? Não sei se você já leu ou já ouviu falar em Apocalipse, no capítulo 2 em diante, das 7 cartas às igrejas. Já ouvi falar também. A gente até já comentou um pouquinho sobre a igreja, lembra? Uhum. Quando você vai em Apocalipse capítulo 2, ali nós temos 7 cartas às igrejas. Isso se repete depois nos 7 selos também de Apocalipse. Nossa. É a mesma data, são os mesmos eventos. Mas são coisas diferentes ou são a mesma coisa? A mesma coisa. Tá. Por que eu estou trazendo esse assunto? As 7 cartas às igrejas seria uma forma de Deus comunicar às igrejas a sequência que seria da igreja apostólica que nasce junto com Cristo até a volta de Cristo. Certo? Então, cada uma das igrejas ali das 7 cartas deveria representar um período da igreja de Deus que ela passaria ao longo dos anos. Repete de novo. Cada uma das igrejas, cada uma das cartas deve ou deveria representar um período que a igreja de Deus passaria a igreja de Deus. até a volta de Cristo. Tá bom. Olha, se a gente já está em algum período desse, você acha assim pela sua... Então vamos chegar lá. Que legal, né? Vamos chegar lá. Então veja, primeira carta. A cabeça tá doendo. Tá doendo? Tá. Primeira carta, Tá. Carta à igreja a Éfeso. Éfeso. Essa carta à igreja a Éfeso, ela representa a igreja que vai do ano 30, né? Ali quando Cristo morre no ano 31, e vai até o ano 100 de nossa era. Quando você vai ver o conteúdo de Deus para essa carta, ele fala só elogios. Olha, você é uma igreja, igreja, é uma igreja pura, uma igreja que segue os princípios, porém eu já tenho uma observaçãozinha contra você. Onde está aí? Tá tudo em Apocalipse. Apocalipse lá. capítulo Tá. 2. Tá bom, Onde está isso? né? Ele falando. Eu tenho uma observaçãozinha contra você. Você está deixando o primeiro amor. Então veja que... Porque querendo ou não, aqui já são 70 anos, né? Sim. Já vai dando uma esfriada, né? Exatamente. Os apóstolos já haviam morrido e agora já são Já a mensagem é da outra geração, dos né? discípulos que estão vivendo. Boa, Ok? boa. A segunda carta é agora a carta a Esmirna. Esmirna? É. Então você tem Éfeso, a segunda já é Esmirna. A Esmirna Qual que é a data? já vai do ano 100 até o ano 312. Tem alguma ordem, Leuci? Isso porque aqui, ó, 30 a 100 dá 70. De 100 a 312 ou não tem muito? São os eventos que vão tá marcando bom, ela. tá bom. Entendi. Então, para nós ganharmos tempo, veja que na carta dessa igreja diz que nós já temos ali a igreja de Deus sendo perseguida. Certo. Quando você vai para a história, nós temos ali, nesse 4º século, aí, no início desse 4º século, nós temos ali as grandes perseguições. Nós ouvimos falar dos mártires, né? Quantas pessoas morreram por perseguição? Nós temos ali um imperador chamado Diocleciano. Já ouviu falar nele? Acho que eu já, até livros, as coisas comentam, né? E ele causou uma grande perseguição, muita matança de cristãos. Diocleciano. E nesse período, então, nós encontramos os cristãos apavorados porque os imperadores romanos eram totalmente pagãos e eles perseguiam os cristãos. Tá. Quando a gente chega no ano
306 de nossa era, acontece algo. O imperador Diocleciano é substituído pelo imperador Constantino, no ano 306 já de nossa era. Constantino também era pagão. Ele era adorador do sistema Mitra, né? Que era adorador do deus Sol Invictus, adorador do Sol. E esse acontecimento foi algo planejado? Morreu, alguma coisa, ou não relata sobre? Relata, o Diocleciano saiu, desistiu, E aí colocaram. e aí os filhos daqueles que apoiavam ele dividiu o seu império em 4, os filhos desse que apoiava ele continuou governando depois. Tá bom, beleza. E aí no caso, então nós temos agora Constantino, chamado Constantino o Grande. Ele começa o seu império então em 306 depois de Cristo. Tá. Constantino era adorador do deus Sol, Tá. certo? Só que o quê? Ele começou a observar que na perseguição de Diocleciano, cada cristão que morria, novos cristãos se convertiam, Parecia. com o testemunho, com a fé daquelas pessoas. Então ele agora cria uma nova estratégia. Ele diz, vamos mudar a estratégia. No ano 312, Constantino dá uma declaração. Eu tive uma visão de uma cruz e através dessa visão eu agora me converti ao cristianismo. Nossa. Então o imperador romano se converte ao cristianismo em 312 de nossa era. Mano, não sabia disso aí não, ainda assim. Sim. Estamos só na segunda carta. Segunda carta. Tá. Não vamos nem, Em todas, tá, nem entendi. adiantar, porque outro dia a gente fala sobre Mas é ela. legal, eu gostei dessa parte histórica, assim. O que aconteceu? No dia 7 de março de 321, guarde bem essa data, 7 de março de 321, Constantino emite um decreto chamado Decreto Dominical. O que foi esse decreto de 7 de março de 321? Todos os juízes, todos os comerciantes, todas as pessoas que trabalham, que exercem atividades, deverão descansar no venerável dia do sol. Que dia? Dies solis ou domingo. Então, a palavra domingo, ela significa dia do sol. Por exemplo, não sei quantos têm a curiosidade de perguntar por que domingo em inglês é Sunday, dia do sol? Por que em alemão é Sonntag, dia do sol? Então, o termo domingo vem de dia do sol. Que foi ele que estabeleceu. Que foi ele que estabeleceu. Significa dies solis, dia do sol. Então, a partir desse momento, começam os editos. Por exemplo, nós estamos em 321, certo? Um pouco antes, eu acabei pulando, em 313, nós temos lá o Édito, ou Edito de Milão, ao qual Constantino oficializa a igreja cristã como aceita junto do paganismo. 313. Ele se converte em 312, 313 ele oficializa a igreja, aceita a igreja cristã no meio do paganismo. Em 321 ele coloca o decreto dominical. Em 325 nós temos o Édito de Niceia e depois nós vamos tendo outros éditos ou outros termos. O que é édito? É como se fossem uns concílios que acontecia e decretava-se, criava-se um documento para que se fosse seguido aquela regra. Tá. O que você vê a partir daí? Você vê então que passaria por perseguição. A outra carta agora, na sequência de Esmirna,
era agora a carta de Pérgamo, depois Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. A sequência disso mostraria que a igreja de Deus iria se prostituindo, iria se misturando com as filosofias do Estado. Isso já está escrito. Já está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 2. Tá. Lembra que a gente mencionou em Daniel, capítulo 7, capítulo 8, de que esse poder político-religioso, ele faria com que a mentira fosse crescendo junto da verdade? Sim. Não sei se você assistiu o vídeo e se você lembra daquele vídeo que a gente falou sobre a igreja e nós retratamos sobre duas mulheres. A mulher de Apocalipse 12, que é uma mulher pura, e uma mulher de Apocalipse 17, que é uma prostituta. E ali diz que a prostituta daria vinho e prostituiria as nações. Então nós temos que, a partir desse decreto de Constantino, querendo misturar o paganismo com o cristianismo, então a igreja começa a guardar os princípios, a igreja agora começa a guardar o domingo. Então as pessoas que sinceramente acreditam hoje que estão guardando o domingo porque Cristo ressuscitou no domingo, na verdade elas estão guardando domingo porque Constantino Decretou. decretou, Teve uma visão, né? certo? Nos outros concílios mais para frente, nós encontramos, por exemplo, aí antes do concílio que eu vou mencionar, nós encontramos depois o surgimento do protestantismo. Já ouviu esse termo? Já. Então, algumas pessoas, alguns líderes da igreja, levantou-se questionando por que a igreja pura de Deus estava se contaminando e praticando coisas do paganismo. Então, os líderes romanos daquela época, da igreja romana, não deu ouvido a esses líderes, eles criaram então o protestantismo. Por exemplo, um dos famosos nós temos Constantino. Desculpa, nós temos Martim Lutero, né? Mas isso depois de 325 ou não? Depois. Ah, tá bom, tá bom. Por exemplo, agora nós já estamos em 1517, ali com o surgimento de Lutero, né? Nossa. Aí, nós estamos em 1517, Lutero com as 95 teses, questionando que a igreja estava se contaminando com o Estado, com o paganismo. Aí a igreja agora não aceita as colocações dele, ele então se afasta. Então agora nós criamos um movimento, né, de protestantismo e o movimento da igreja romana. Então perceba que a partir daí nós temos, por exemplo, em 1545 até 1563, nós temos o Concílio de Trento. Então são vários concílios que a igreja vai se firmando e tomando essa decisão de, ao invés de guardar o mandamento de Deus, guardando agora o mandamento que foi imposto por Constantino. Que aula de história, hein, cara? Oh, muito legal, hein, meu? Eu anotei muita coisa aqui. O tempo é muito curto. O tempo é muito curto, mas dá pra fazer 2 episódios, não tem problema. Não vamos deixar de falar devido ao tempo. A gente joga episódio 19, 20, não tem problema. Mas me deu muita clareza, Leuci. Achei muito legal essas 7 cartas, achei muito legal essa linha do tempo que você fez e principalmente desse nome, né? Domingo, o dia do sol, o decreto dominical, toda uma linha do tempo que você fez para chegar nisso daqui. Agora olha que interessante. Apocalipse capítulo 13 está no futuro. Apocalipse capítulo 13 está nos dizendo que quando nós chegarmos da nossa era para frente, esse mesmo poder que lá atrás fez um decreto dominical vai fazer agora na frente também. Então vai ter de novo. De novo, da mesma forma que a igreja de Deus foi perseguida no passado, a igreja será perseguida novamente. Não sei se vocês têm percebido o movimento que está se levantando de proteção ao meio ambiente, pós-pandemia e etc. Tudo está sendo preparado para que as pessoas então peçam um dia de descanso para o planeta.
E qual o dia Não, do já descanso? falaram disso já. Sim, já está tudo documentado. E que dia que eles vão colocar? O sábado bíblico da criação? Não. O domingo. Por quê? Porque Apocalipse no capítulo 13, capítulo 14, disse que o dragão, que nós estudamos há tempo atrás, que é o próprio inimigo, deu poder a essa besta para que os reis da terra aceitassem esse trato. Então, esse é um estudo, desculpe por estar sendo assim às pressas, nós vamos depois, se Deus permitir, fazer uma série sobre profecia, mas eu queria só mencionar então esses detalhes da questão do domingo. Quando você vai em Atos capítulo 20, verso 29, Paulo disse, olha, depois que eu partir, depois da minha morte, com certeza vão se levantar líderes falsos dentro da igreja, como lobos vorazes, e vai levar a vocês a obedecerem doutrinas de homem. Atos capítulo 5, verso 29, Pedro diz, melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Caramba, hein? Olha, você tá vindo bastante coisa assim na minha cabeça, né? O quanto já deu ali. Já estourou, né? Mas o quanto que a gente precisa ir mais profundo, né, nesse assunto de profecias, querendo ou não, é a minha vida, a sua, da minha família que está em jogo. Então, o tanto que a gente tem que ver e também como você já está fazendo, né, durante as semanas, conversando com as pessoas pessoalmente, tirando dúvida. Fique à vontade, você que está do outro lado, coloque um comentário aqui no YouTube para que o Leuci, né, eu estou aqui também aprendendo, mas que de alguma forma ele esclareça, que ele dê luz para essa dúvida que você está. Leuci, como você já sabe, o nosso tempo está chegando ao fim. Nesse episódio, não sei se você quer cortar e fazer 2, depois você pensa nisso. Eu acho que nesse momento, então, não. Ficaria depois para a profecia. Tá bom. Você gostaria de deixar algum recado, alguma mensagem principal, assim, que está tocando, sei lá, no seu coração de uma forma resumida sobre esse episódio? Nós falamos pouco na questão do termo domingo, tá? Veja que não tem na Bíblia a palavra domingo. Você encontra oito passagens bíblicas falando sobre o primeiro dia da semana. Então nós temos 4 delas falando sobre o primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro de Jesus e depois os outros falando. Algumas pessoas levantam dizendo, olha, mas no Novo Testamento nós encontramos os discípulos, a igreja guardando o domingo. Não tem esses textos. Nós temos, por exemplo, Atos capítulo 20, verso 19, ao qual, João capítulo 20, verso 19, aonde diz ali que os discípulos estavam reunidos no domingo com medo dos judeus quando Cristo ressuscitou e foi vê-los. Nós temos Atos capítulo 20, falando ali do verso 19 em diante, falando que no primeiro dia da semana Paulo entrou, estava pregando e demorou ali a noite, avançando a noite. Esse primeiro dia da semana é o sábado à noite, mas não fala ali que é um dia que nós deveríamos guardar. Resumindo, infelizmente o tempo é curto, resumindo, nós não temos na Bíblia comprovação de que a igreja passou a se reunir, fazer cultos no primeiro dia da semana. Sempre foi no sábado e será por toda a eternidade. Então que Deus abençoe cada um dos que estão assistindo, pessoas sinceras que queiram conhecer a verdade, aqueles que tiverem dúvida, que tiveram suas sugestões, estamos abertos para continuar estudando, que Deus possa abençoar. Muito legal. E assim a gente finaliza mais um episódio. Eu vou comentar, eu sei com você que foi um dos que eu mais anotei, assim, eu fiz linha para cá, seta para lá. Então foi muito bacana. Obrigado mais uma vez. Eu sei que Louvado seja Deus. Você tem muito conhecimento aí para poder estar nos ajudando. E assim a gente finaliza nosso episódio número 18. Espero você no próximo e que você vá atrás de cada versículo que o Leuci fala. Venha com as suas dúvidas, venha com os seus comentários também, né, Leuci? Que de alguma forma você possa acrescentar também no nosso estudo para mais pessoas. Tamo junto, fica com Deus e até o próximo episódio.